O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o relato do evangelista São Mateus, no capítulo 12, iniciando do versículo 13. Glória te seja dada, ó Senhor. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque eles já não existem mais. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino em sua mão e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Bom dia, irmãs e irmãos. Podem tomar seus assentos. Esse texto do Evangelho que acabou de ser lido é como a gente chama hoje, é um climão. Porque até então a gente estava adorando a Jesus que nasceu, o príncipe da paz e da esperança, e de repente o rei Herodes baixa uma ordem que diz: todos os meninos de 2 anos para baixo serão mortos. Mas antes dessa perseguição começar, o anjo avisou o José, o pai de Jesus, para levar a sua esposa e a sua criança para o Egito. E então eles se tornam uma família de refugiados. É uma família de refugiados, como ainda hoje existem muitas famílias refugiadas por causa de perseguições religiosas, políticas, mudanças climáticas, fome, guerras, uma série de situações. Há pessoas ricas e principalmente pobres que estão em situação de refugiadas, que buscam asilo em outros países, buscam algum socorro, e acontece que cada vez mais os países estão se fechando e dizendo: aqui não há lugar para gente que não é originária daqui, ou que não traz dinheiro para nós. Não é? Como se tivesse alguém no mundo que nunca fosse estrangeiro em alguma situação, ou como se todos nós não tivéssemos antepassados de outras terras, de outras regiões, de outras nacionalidades e realidades. No começo desse ano, gostaria de lembrar, já que estamos no final de 2025, um sermão muito interessante que aconteceu na Catedral Episcopal de Washington, a Catedral Nacional da Igreja Anglicana nos Estados Unidos, chamou a atenção do mundo inteiro e irritou o presidente de um dos países mais poderosos do mundo. Ela disse assim: em nome do nosso Deus, tenha misericórdia.
Veja o que ela diz: há crianças gays, lésbicas e transgêneros em famílias democratas, republicanas e independentes, ou seja, em todos os partidos. Algumas que temem por suas vidas. As pessoas que colhem em nossas plantações e limpam nossos prédios de escritórios, que trabalham em granjas, em frigoríficos, que lavam a louça depois que comemos em restaurantes e trabalham nos turnos noturnos em hospitais. Elas podem não ser cidadãs oficialmente reconhecidas ou ter a documentação adequada, mas a grande maioria dos imigrantes não é criminosa. Assim como a maior parte de qualquer população, não é? Assim como a maior parte de qualquer grupo, de qualquer religião. Peço que tenha misericórdia, Senhor Presidente, daqueles em nossas comunidades cujos filhos temem que seus pais sejam levados embora, e que ajude aqueles que estão fugindo de zonas de guerra e perseguição em suas próprias terras a encontrar compaixão e boas-vindas aqui. Nosso Deus nos ensina que devemos ser misericordiosos com o estrangeiro. Isso foi, se não me engano, no dia 22 de janeiro deste ano. Uma bispa chamada Marian Budd, lá dos Estados Unidos, emitiu essa palavra profética. E hoje, dia 28, é considerado em algumas tradições cristãs como o dia dos santos inocentes, das santas, dos pequenos mártires, justamente por causa desse episódio de que o rei dos hebreus mandou matar os meninos de 2 anos para baixo, porque ele teve medo que o seu trono fosse ameaçado. Isso porque alguns magos vieram de outra terra. Eles foram guiados pelas estrelas. Os magos eram os estudantes da astronomia que existia na época, dos conhecimentos, de como a natureza funcionava, de como os astros giravam. Eles eram como que os grandes intelectuais, digamos assim, dos conhecimentos da época, que envolviam não só a ciência, mas também os saberes espirituais, digamos assim. E eles foram guiados por uma estrela até o lugar que Jesus viria. E tendo chegado numa terra estranha, eles foram conversar com o rei de lá, o rei Herodes. E o Herodes falou assim: o que vocês vieram ver aqui nessa terra? E aí eu me lembro um pouco daquele personagem caricato de Odorico Paraguaçu. Se vocês procurarem depois no Google aí, quem não era da época como eu, que foi assistir depois. Era um político de uma cidade fictícia no interior do Brasil, que tinha uma linguagem toda, né? O que faz de vocês, personagens importantíssimos, virem até a nossa terra? E coisas assim, essa linguagem lisonjeira, politiqueira. E perguntaram para os reis, ou aqueles que dizemos que são reis, né? Porque o texto bíblico canônico não diz reis, diz apenas que são magos do Oriente. O que vocês vieram fazer aqui na nossa terrinha? Nós sabíamos que nasceria aqui um rei. Para usar a linguagem de Isaías, o príncipe da paz nasceria aqui. E aí Herodes falou assim: peraí, mas o rei sou eu. Se vai nascer mais um, não tem lugar para 2 reis. Vou cortar o mal pela raiz. Falou assim: olha, quando Jesus nascer, vocês me dizem onde isso aconteceu, porque eu quero pegar esse cara no pulo, antes de se criar. Não vou deixar se criar, não. E aí os reis, ou os magos, foram embora, souberam do dia e do lugar do nascimento de Jesus, mas não contaram para o rei. Porque a bem da verdade, como disse um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, na época do nazismo, quando perguntavam para ele se era ético, se era legítimo, se era correto que um cristão tomasse determinadas atitudes em determinados contextos
que em eventuais, que numa situação geral podia ser considerado pecado, como por exemplo mentir, ou até mesmo matar alguém. Quando se trata do Hitler, são situações de exceção. Então ele respondia o seguinte: bom, do modo geral, matar e mentir e fazer coisas assim são realmente contra a fé cristã. Mas se tem um motorista desgovernado, um motorista de um caminhão atropelando muita gente, ele precisa ser parado. Em uma outra ocasião ele disse que a verdade é para quem merece a verdade. E aqui eu não estou dizendo para a gente sair mentindo por aí, não é? Dentro do possível a gente precisa falar a verdade para as pessoas, para que também o mundo funcione de forma honesta. Mas algumas pessoas não merecem a verdade, porque você imagina se um grande perverso sabe de um segredo muito importante que, por exemplo, pode colocar o fim a toda a humanidade. É justo contar para ele a verdade? Se o rei Herodes soubesse onde Jesus nasceu, o dia que Jesus nasceu, o lugar onde ele estava, seria justo que ele soubesse dessa verdade? Os reis ocultaram seu conhecimento, porque Herodes não merecia a verdade. Tem informações que somente quem sabe agir com justiça podem receber. Senão, como a gente diz, é entregar o ouro para o bandido. E eles foram embora, sem contar. O rei Herodes ficou muito irritado com isso e falou assim: quer saber, vou mandar matar todas as crianças. Você imagina a quantidade de meninos que morreu nessa circunstância. Claro que historicamente é difícil de reconstituir esse espaço, essa narrativa histórica, mas só de imaginar esse cenário em que todos os meninos, ou grande parte dos meninos abaixo de 2 anos, foram executados, o mar de sangue que foi derramado. E o Evangelho reclama aqui as palavras do profeta Jeremias, que dizia, deixa eu localizar aqui, acho que eu estou lendo o trecho errado. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, inconsoláveis, porque eles já não existem. Vocês podem lembrar de um outro episódio, lá no Egito, que o faraó falou assim: olha, se continuarem nascendo meninos, e meninos eram treinados para ir para a guerra, não vai ter futuro aqui para esse povo dos hebreus, porque eles vão ficar muito fortes e vão poder nos resistir. Então ele chegou nas 2 parteiras que ajudavam as hebreias na hora do nascimento das crianças e falava assim: se for menino, tem que matar. Elas, obviamente, não contaram a verdade, porque aquele faraó não merecia a verdade. O que ele ia fazer com aquela verdade era destruição. Então elas disseram: não, mas você sabe como é? É que as hebreias são mulheres muito fortes, muito vivas. Então quando a gente está chegando lá para fazer o parto, o menino já está andando assim, já foi. Já nasceu, já está falando. Sabe como é, né? Acho que é o mingau que estão dando para eles. Não sei o que está acontecendo. E desse jeito salvou um personagem muito interessante da história do judaísmo, que é Moisés. E toda aquela história que ele foi colocado no cesto, e aí vai parar na casa de Faraó. Olha como a história tem suas ironias. Mas seja como for, Jesus se torna esse refugiado já na sua infância. Ele vai enfrentar essa questão, mas também vai experimentar ali um pouco da graça de Deus, da proteção de Deus.
Mas aí a gente começa a fazer algumas perguntas. Por exemplo, por que só Jesus foi livrado dessa situação? E os outros meninos? Digamos que se tivessem ali 2.000 meninos, e Jesus fosse o de número 2.000. 1.999 outros meninos morreram. Por que Deus não falou para os pais desses meninos para fugirem também? São perguntas que a gente vai se sentir tentados a responder. Vai dizer, não, porque era a vontade de Deus, porque era o tempo de Deus, e a gente vai tudo colocando a culpa em Deus, vai colocando no colo de Deus. Quer dizer, o Herodes, a perversidade do Herodes não contou em nada. As ações e as decisões humanas não pesaram. Foi Deus que quis assim. Será que é isso mesmo? E aí depois a gente se pergunta, por que Deus, ou o anjo, falou com José para salvar Jesus naquela situação, se depois Deus mandaria seu filho para morrer de qualquer forma? Que livramento foi esse que Deus deu? E a gente começa a pensar o quanto nós construímos as imagens de Deus que nós carregamos conosco, e nós começamos a lidar com alguns problemas. E começamos a nos perguntar, se Deus é bom, por que existe fome? Se Deus é bom, por que crianças nascem com doenças sérias? Se Deus é bom, por que pessoas queridas ao nosso redor passam por sofrimentos e por dores? A gente começa a se questionar, por que veio um príncipe da paz, se no dia seguinte, digamos assim, começa uma matança, uma carnificina, um massacre de crianças? O que Jesus mudou quando ele nasceu? O que aconteceu ali? O que diferente foi inaugurado? E a gente começa a perceber que a história é construída também por nós. E que Jesus Cristo, nascendo para nos dar esperança, não quer dizer que os problemas serão resolvidos da noite para o dia, quer dizer que há esperança. Há um outro caminho possível, há uma decisão a ser tomada, há uma forma outra de viver e de fazer as coisas, que não é a ética do Herodes, mas é a ética dos magos do Oriente, que vieram de longe e falaram assim, a gente só veio aqui para adorá-lo. É a ética dos pastores no campo, que estavam esperando aquele aviso, e o anjo vai avisá-los primeiro. Não temam, eu estou trazendo boas notícias para vocês. Nasceu o menino, nasceu. Apesar de toda a morte que os sistemas do mundo estão praticando, apesar de toda a destruição que nós estamos vendo ao redor do nosso planeta, e de pessoas na nossa sociedade, de poderes, de gente fazendo mal, Jesus nasceu. Então existe outra possibilidade. Aquela expressão, como dizem, o mundo está perdido. Com o nascimento de Jesus, essa expressão é desafiada. O mundo não está perdido. Nós temos o caminho para seguir, a gente sabe exatamente para onde ir. Talvez a gente não esteja escolhendo o caminho. Talvez a gente esteja fazendo que nem o outro, né? Dando uma de desentendido. Mas é muito simples o caminho que Jesus nos apresenta. Ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Eu não disse que fazer isso é fácil, mas eu disse que a gente sabe o que tem que fazer. Se a gente não faz, não é porque a gente não sabe. Então, dessa forma, que nós possamos, neste dia, que representa um momento em que muitas crianças estão sendo ameaçadas, e quando eu falo de crianças, eu falo da humanidade como um todo, do futuro da humanidade. Existe outro caminho. Jesus nasceu. Ele veio trazer boas novas. Então nós vamos fazer o possível para ir ao encontro dele, para adorarmos, porque nós sabemos que ali está toda a esperança. Ele vai nos ensinar um modo diferente de ser. E só para dar um pequeno spoiler, que depois vai ser desenvolvido lá pela época
Semana Santa, né? Jesus é recebido em Jerusalém, montado num burrinho, diferente dos imperadores que andavam num cavalo alazão, mais poderoso que tinha, era recebido pelas autoridades. O povão vai estar recebendo Jesus, que vai até o fim na sua missão para dizer: existe outro caminho. Quando ele vai ser batizado lá no Rio Jordão, uma pomba desce sobre ele. Ah, mas uma pomba é um animal bonitinho, né? A gente sabe aqui que em São Paulo pomba não é um animal muito querido. E no mundo antigo ele representava um animal meio assim, é só um bichinho ali que voa, meio inocente, meio tonto. Mas por que uma pomba desce sobre Jesus? Porque o grande símbolo de Roma era a águia, aquela ave poderosa que sai caçando e devastando tudo e sobrevoa e tem grandes poderes. De onde vem o poder de Jesus? Vem da sua simplicidade. Talvez esteja aí a resposta para nós: ter misericórdia das crianças, ter misericórdia dos refugiados. Porque no fim, todos nós, já fomos estranhos em algum lugar, estamos sendo ou seremos. E ninguém nasceu direto da fonte lá, igual Adão e Eva, que nasce do barro da terra, uma coisa meio caricata assim, né? Meio mitológica. Ninguém é de uma raça eleita pura, de uma linhagem. Não existe isso. Somos todos humanos. E dentro de nós, no funcionamento da nossa vida, somos todos iguais. A diferença é que alguns, como nesse calor, têm sombra para ficar e outros não. Que Deus nos ajude a encontrar o caminho da estrela de Jesus e a ocultar, assim como Deus faz, o conhecimento daqueles que se julgam sábios e entendidos, e revelar aos pequeninos. Jesus se faz um pequenino para mostrar para nós que somos pequeninos também. Feliz Natal para todas vocês.